Rapaz, a caça ao tesouro em Santa Filomena. Só que o tesouro vem do céu. Pedra preciosa caindo do céu. Depois que o meteorito caiu naquela região, foi no dia 19 de agosto, eu mostrei aqui, ó. Na casa desse cidadão mesmo, furou o telhado, ó. Ó o meteoro. Tava quente, Muitos pesquisadores estão indo para a cidade, tentando comprar os fragmentos do corpo celeste. Eu vou conversar com o astrofísico Antônio Carlos sobre isso. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Olha, qual seria o valor de um pedaço de um corpo celeste, um pedaço de um meteorito? Porque o pessoal está caçando como se fosse pedra preciosa. É verdade isso? É verdade. É uma verdadeira caça ao tesouro. Mas o principal valor é o valor científico. Uma rocha dessa, ela tem mais de 4 bilhões de anos. Ela fez parte do conjunto de massa que gerou o Sol e todos os planetas. Então é um fóssil do sistema solar. O valor científico é muito maior do que o valor financeiro. As pessoas que estão indo lá em Santa Filomena, algumas estão com interesse científico, porém muitas, inclusive os estrangeiros, estão como atravessadores, comprando para levar para vender no mercado internacional, especialmente nos Estados Unidos. É caro porque tem um interesse científico muito alto, mas eles estão cometendo um tipo de crime, levando essas rochas que deveria ficar no município, para lá se fazer um centro de pesquisa. A idade de um corpo celeste desse é impressionante, 4 bilhões de anos, né? 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos a idade, ó, o cidadão segurando. Agora eu estou mostrando a imagem, pesquisador. Olha o buraco que ficou na telha lá. Ele falando, ó. Olha aqui o que caiu, ó. Tava quente. Esse é um pedaço pequeno. Pegando fogo mesmo. É um pedaço pequeno, né? Agora, em dinheiro, né? A gente falando assim, tem ideia de quanto vale em dinheiro um corpo celeste, uma pedra dessa? Existe uma tabela que os estrangeiros levaram para Santa Filomena e eles estavam pagando R$40 por grama. Foram achadas pedras com 10, 20, 30, 40 quilogramas. Então, algumas eles pagaram 12 mil, 18 mil, 20 mil. E isso foi vendido porque parte das pessoas que achou são pessoas que não conhecem o valor científico e são pessoas que estão passando necessidade da própria vida e mais ainda no momento da pandemia. Então, a gente não pode condenar as pessoas humildes que venderam as pedras, mas podemos condenar aqueles que foram comprar, porque eles sabem o valor e sabem que seria importante ficar na cidade para a cidade ficar conhecida do ponto de vista científico e de turismo. A cidade onde caiu um dos meteoritos mais antigos que já se achou na história da humanidade. Bom, então, conversando com o astrofísico sobre esses corpos celestes que caíram em Santa Filomena e que algumas partes já estão indo para o Museu do Rio de Janeiro e que pesquisadores estão pagando a população por grama naquele município, gerando inclusive um problemão lá para o prefeito, né? Nesta época do ano, de tanta pandemia, de tanto problema, falta de recursos. No caso, essa pedra, vamos chamar de pedra, né, para todo mundo entender. Ela teria o quê? É ferro? É zinco? Qual seria o componente dela? Então, os meteoritos, eles são classificados como aqueles que têm metais e aqueles que não têm metais, né? São chamados condrito, não condrito, siderito, são nomes técnicos. Esse, especificamente, ele tem a maior composição de rochas, de minerais. Mas ele não foi estudado ainda. É possível que tenha traços de metal, é muito comum ter traços de ferro, e é possível, hipoteticamente, que ele tenha traços de matéria orgânica fossilizada, o que vai ajudar muito na pesquisa da origem de vida, porque no espaço também tem moléculas orgânicas.
inclusive que vieram para a terra primitiva e ajudaram a florescer a vida na terra. Então, tem uma importância muito grande. Seria como, por exemplo, alguém achar no quintal de casa um fóssil de um mamute, de um dinossauro, de um animal pré-histórico. Isso teria como juntar o quebra-cabeça para formar a história da formação da vida biológica em determinada região. Então, a importância científica é muito grande. Porém, existe uma espécie de tráfego, câmbio negro, que as pessoas vendem para colecionadores ou instituto de pesquisa a um preço absurdo. Eles pagaram 18 mil por uma rocha maior aqui, lá nos Estados Unidos vão vender por 10 vezes mais. Então, infelizmente, os espertalhões pegaram o avião dos Estados Unidos, foram para Santa Filomena no dia seguinte da queda do meteorito. Então, fizeram um investimento grande e rápido, já pensando no que eles podem lucrar com isso. E também as pesquisadoras do Rio de Janeiro, que nós temos que fazer uma diferenciação. O Rio de Janeiro tem um Museu Nacional, que é respeitadíssimo. As duas professoras que vieram são realmente pesquisadoras, têm interesse de publicar artigo científico e de deixar uma amostra lá no Rio. Porém, a crítica que nós fazemos é que tanto os pesquisadores quanto os atravessadores americanos, eles não pensaram na cidade. Nós agora que estamos correndo atrás do prejuízo. Estamos juntando a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, Secretaria do Meio Ambiente, a minha universidade, que é a Universidade Rural, o Espaço Ciência, que é o Museu de Ciências, com o apoio do prefeito da cidade. Estamos querendo ir à cidade esse mês ainda, para lá capacitar estudantes e professores e criar na cidade um clube de astronomia e um museu de ciências, para as pedras que nós acharmos ficarem lá, ninguém vai vender, e nós vamos fazer uma preparação da comunidade escolar para que ali seja um ponto de visita de professores, de pesquisadores, e aí a população ganha. E estamos pensando, inclusive, em conseguir bolsa de estudo para professores e estudantes, para a cidade crescer com esse evento histórico. Bom, professor Antônio Carlos, muito obrigado pelas informações, pela entrevista, hein? Muito obrigado, viu? Estou à disposição.